Difícil eu parar. Amém? Vamos começar? 8 horas. Por enquanto, igual a gente estava falando, acho que vai vir só os solteiros, que hoje é dia dos namorados. Mas glória a Deus por isso. Solteiro também precisa receber da palavra. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque cada um que já chegou, cada um que está por chegar ainda, que nós podemos ser palpáveis à Tua palavra, ó Pai. Nós podemos sentir, ó Pai, aprender mais da Tua palavra, ó Pai. Usa-me, Senhor, para que eu seja de fato um porta-voz da Tua palavra, não seja palavras humanas, palavras minhas, mas seja o Senhor, ó Pai. Abençoe a vida de cada um aqui, cada família aqui representada, que em nome de Jesus esse estudo possa ser para a Sua honra e para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Olha o homem aí, ó. Boa noite, tranquilo? Uai, tá até mais moreno aí. É. Amém? 1 Coríntios capítulo 11. Ô Tiago, quando você sair, você fecha a porta, por favor, por causa do vento. 1 Coríntios capítulo 11, a gente vai ver do versículo 2 até o versículo 16. Boa noite. Boa noite. Tranquilo? Semana passada a gente terminou a questão dos... Semana passada a gente terminou a questão daquele capítulo 8, 9 e 10, que vai falar sobre comidas sacrificadas a ídolos. Agora, a partir do capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo vai tratar uma coisa sobre a ordem do culto, sobre o culto do Senhor. Então, no capítulo 11, Paulo vai tratar de duas coisas. A primeira coisa que veremos hoje é a mulher na igreja. Será que a mulher tem que usar véu, ou era um costume da época, ou toda mulher cristã tem que usar véu? Do 17 até o versículo 34, Paulo vai tratar sobre a ceia do Senhor. Paulo vai exortar os irmãos porque algumas pessoas estavam abusando, estavam comendo, estavam ceiando primeiro, estavam se embriagando, estavam usando a ceia como não da forma correta, igual Cristo instituiu. Do capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons. Vai falar sobre os dons de profecia, os dons de língua, os dons de palavra de sabedoria. Capítulo 13, sobre o amor. Paulo vai explicar como deve ser o nosso amor. Não é à toa que acho que a passagem mais linda da Bíblia está no capítulo 13, quando ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, e do capítulo 14, Paulo vai voltar sobre a questão dos dons do capítulo 12, mas vai focar principalmente em dois dons, da língua e o dom de profetizar. Também vai estabelecer a ordem do culto público. E o Paulo termina o capítulo 14 dizendo: tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Então, Paulo vai tratar no capítulo 11, 12, 13, 14 sobre o culto. Hoje, a gente vai ver o capítulo 11, do 2 até o 16. Vai tratar sobre as mulheres na igreja. Vai tratar se mulher tem que usar véu, ou se era um costume só da época, ou era um costume por dias atuais. O que significava a mulher usar o véu? Então é isso que a gente vai estudar hoje. O versículo 2 fala assim: eu os elogio porque em tudo vocês se lembraram de mim e retêm as tradições, assim como eu transmiti a vocês. Antes de começar a falar sobre a questão do véu, Paulo traz um elogio para aquela igreja, que aquela igreja estava se baseando, retendo as tradições que Paulo deixou.
Nós sabemos que a nossa fé, a fé cristã, está baseada em Efésios capítulo 2, na doutrina dos apóstolos, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. A nossa fé é baseada, o que está escrito em Efésios capítulo 2, edificada na doutrina dos apóstolos e nos profetas. Nós sabemos que esses dois grupos revelaram a palavra de Deus para nós. Nós sabemos que os profetas do Antigo Testamento foram homens chamados por Deus, levantados por Deus para pregar exortação, para pregar arrependimento e principalmente para pregar a vinda de Cristo. Cristo foi profetizado de várias maneiras, de várias pessoas, tanto desde Gênesis até Malaquias, Cristo foi profetizado. Desde o capítulo 3, quando Deus fala assim que o descendente da mulher pisará na cabeça de serpente, até em Malaquias, Jesus é profetizado. Então, e vale lembrar que, durante o Novo Testamento, que acontece basicamente ao longo do século I, o Novo Testamento ainda não estava fechado, estavam sendo escritas as cartas. Não é à toa que, muito provavelmente, alguns estudiosos acreditam que somente algumas cartas paulinas e algumas epístolas, principalmente de Tiago, estavam escritas. Os evangelhos, tudo, foi escrito depois das cartas paulinas, só depois dos anos 60 e 70. Então, o cânon do Novo Testamento estava sendo escrito ainda nessa época que Paulo escreve essa carta. Então, Paulo volta e fala assim: porque eu tenho tudo que vocês lembram de mim e retém as tradições, assim como transmiti para vocês. E nós sabemos que essa tradição nós conhecemos hoje como Bíblia Sagrada. Então, o que está aqui na Bíblia Sagrada é a tradição que tanto os profetas quanto os apóstolos escreveram. Nós sabemos que os apóstolos substituíram os profetas no Novo Testamento, mas mesmo assim, várias passagens da Bíblia já mostram que eles sabiam que os escritos deles já era canônico. Então, se alguém quiser notar, Romanos capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, Gálatas 1, 1, 2 Pedro 3, 16, são indícios que os escritos apostólicos são os meios de mesma igualdade dos escritos proféticos. E nós sabemos que isso tudo se resumiu na Bíblia. Então, infelizmente, ao longo da história da igreja, houve uma coisa que fugiu um pouco sobre essa doutrina dos apóstolos e dos profetas. Não é à toa que na Reforma, uma das principais solas da Reforma foi sola Escritura. Na época, a igreja romana, além da Bíblia, se baseava nos escritos da tradição. A tradição é tudo que o Cristo e seus apóstolos revelaram, mas não estava escrito. E também o magistério, ou seja, tudo que é decidido pelo Papa e pelos bispos, eram infalíveis. E até hoje, você vê pegar a doutrina católica, ainda é baseada nesses três pilares. Já na Reforma Protestante, os reformadores falam assim: não tem magistério, não tem tradição, é somente o que está na Bíblia, que ficou conhecido como sola Escritura. Então Paulo vai parabenizar por eles estarem focados somente naquilo que foi revelado a partir do Paulo. E nós sabemos que em Gálatas 2 fala que, Gálatas capítulo 1, tudo aquilo que é pregado fora da Escritura pode ser considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. Então, tudo que é pregado, a gente tem que fazer igual os irmãos de Bereia. Pegar, o pastor falou tal coisa, deixa eu ver se está na Bíblia mesmo. Se está na Bíblia, beleza, está certo. Se não tiver, anátema. Isso aquilo que ele falou seja amaldiçoado. Então, Paulo começa elogiando, mas Paulo nunca elogia, Paulo nunca xinga antes de dar um elogio. Primeiro deu o elogio, que estava retendo
na palavra que transmitiu deles, mas a partir de agora só vem só pedrada. Eu confesso que de todos os estudos que eu dei, tudo que eu aprendi, esse foi um dos mais difíceis de se compreender. Porque 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque tudo o que está escrito, aqui nós sabemos que a Bíblia foi escrita para nós, mas principalmente a Bíblia foi escrita para um povo específico, de uma região específica. Nós sabemos que a carta de Romanos foi escrita para a igreja de Roma, a igreja de Coríntios, as cartas de Coríntios foram escritas para a igreja de Corinto, e assim etc. Mas, a partir do capítulo 11, principalmente essa parte, Paulo vai tratar muito sobre o costume da época. Então, a gente vai ver sobre principalmente a questão do véu. Será que a questão do véu, igual eu falei no início, é uma questão que tem que trazer para os nossos dias de hoje? Será que as mulheres de hoje em dia têm que usar o véu? Será que as mulheres de cabelo raspado não podem raspar o cabelo? E será que os homens têm que deixar o cabelo curto? Tudo isso a gente vai ver isso. Será que homem que tem cabelo comprido, será que amanhã tem que ir no barbeiro cortar, fazer a tosa? Isso tudo que a gente vai ver isso. Então, Paulo vai dividir o argumento dele em 4 princípios. O primeiro princípio, do 3 ao 7, vai falar sobre o princípio teológico. Do 8 ao 12, o relato da criação. Do 13 ao 15, o princípio da natureza. E o último, somente 16, o princípio do consenso. Então, no versículo 3, vai falar o seguinte: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Antes de eu explicar aqui, eu quero colocar vocês no contexto do que estava acontecendo na época dessa carta. Nós sabemos que Corinto é uma cidade grega, ficava na Grécia. E nós sabemos que lá a maior religião que eles tinham é o paganismo grego. Então, imagina você mulher. Imagina você mulher que vivia nessa cidade, nessa época que antes de Paulo chegar. Você não podia frequentar o culto público, porque mulher não podia frequentar o culto público. Mulher era vista somente como um ser reprodutivo. Mulher era vista como inferior ao homem. Então, tem muitas crônicas da época, extra-bíblicas, que falavam que um homem tinha um parceiro e uma parceira. A mulher, só para reproduzir, colocar sua linhagem ao mundo, e de fato o esposo e o marido era um homem. Então, de tão mal visto que a mulher era. Se não me engano, alguns judeus falavam que agradecia todo dia: oh Deus, obrigado por não nascer samaritano, mulher e animal. Então, essa oração de muitos rabinos fazia por não ser mulher. Agora, imagina você mulher nessa época, que você não podia ter direito nenhum, você não tinha voz nenhuma na sociedade, você não tinha nada. Você era desprezada pela sociedade da época. E chega um evangelista, um apóstolo, que fala que Cristo morreu por ela, Cristo morreu pelos seus pecados. E o mesmo Cristo, igual no versículo 5 vai falar, deu o direito dela participar dos cultos. Não só o direito de participar, mas como orar e profetizar. E só a questão, o véu era uma coisa obrigatória. O véu naquela época era um sinal de submissão. Ou seja, toda mulher que usava o véu era um sinal de submissão e de dignidade. Já que alguns historiadores acreditam que quem não usasse véu, a mulher que não usasse o véu, era considerada prostituta. Ou alguma sacerdotisa cultural dos cultos pagãos. Então, imagina você mulher, de um lado, você é totalmente desprezada, pior que um animal, um lixo, entre aspas, e do outro, chega você vê que um Deus morreu por você e você te deu o direito de ser igual a um homem. Então, a mulher saiu de um extremo, foi totalmente o outro extremo.
saiu do desprezo e foi para o feminismo. E já naquela época existia vários movimentos feministas contra esse tipo de prática de véu, de desprezo. Mas Paulo falou assim, resumindo que Paulo fala, vocês estão livres, vocês podem participar do culto, mas primeiro vocês têm que usar o véu. Então, por quê? Ele fala assim, quero, porém, que saiba que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça de toda mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Só uma observação aqui, toda vez que essa passagem falar sobre homem e mulher, pode ser ou esposa, que a mesma palavra grega para homem pode ser de marido, e a mesma palavra para mulher pode ser esposa. Então, a maioria dos estudiosos acredita que Paulo estava falando justamente para marido e mulher, e não somente homem e mulher em geral, mas nesse núcleo de casamento. Então fala, quero, porém, que saiba que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. A cabeça no original significa autoridade. Então, quando Paulo vai falar que Cristo é a cabeça do homem, ou seja, Cristo é a autoridade do homem. O homem é a autoridade da mulher, e Deus é a autoridade de Cristo. Nós sabemos que a geração de hoje, quando fala que o homem é a autoridade da mulher, o povo endoida. O povo começa, não pode ser assim, isso é machismo, isso é sei lá, machista, isso é homofóbico, isso é tudo isso que essa sociedade prega. Mas vale lembrar que Paulo usou o mesmo exemplo que o homem comparou. O mesmo exemplo de Deus com Jesus, com Cristo, o homem com a mulher. Nós sabemos que tem a Trindade. Todo mundo aqui crê na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nós sabemos que os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são coiguais, coexistentes. Eles merecem totalmente toda a adoração, toda a glória, da mesma forma. Isso que nós chamamos de Trindade ontológica. Ou seja, os três merecem a mesma adoração. Os três merecem a mesma, o mesmo clamor, a mesma adoração. Mas existe também a Trindade econômica. Ou seja, nós entendemos que no plano de salvação, Deus Pai mandou o Deus Filho, e depois o Deus Pai e Deus Filho mandou o Deus Espírito. Então, essa Trindade econômica, nesse plano de salvação, mostra que o Pai é a cabeça do Filho, porque nisso o Pai é superior ao Filho nesse ponto, porque ele mandou o Filho, depois o Filho e o Pai mandou o Espírito Santo. Mas só que nós sabemos que os três são o mesmo nível. E Paulo aqui, os três aqui têm funções diferentes. O Pai é o que criou tudo, o Filho que executou, e o Espírito Santo é o famoso, aquele que consola, que exorta, né? Nós sabemos que essas três funções. E aqui é a mesma coisa, nós sabemos que o homem e a mulher é a mesma coisa, tem a mesma importância diante de Deus, só que tem funções diferentes. Tem funções distintas. Nós sabemos que em 1 Coríntios capítulo 7, Efésios capítulo 5, fala que as funções do homem. A mulher tem que ser submissa ao seu marido, tem que ser auxiliador do seu marido. Enquanto isso, o homem tem que amar a mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, quero, porém, que saiba que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça de mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Está falando basicamente isso, que o homem é autoridade sobre a mulher. Mas não é uma autoridade, igual a gente vai ver mais daqui a pouco, não é uma autoridade que pode mandar e a mulher submissa é inferior ao marido. Eles têm a mesma importância, mas funções diferentes. Versículo 4. Todo homem
que ora ou profetiza com cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Agora, a partir do versículo 3 e por diante, a gente só vai ficar na base da teoria, porque não há nenhum consenso acadêmico o porquê Paulo escreveu isso. Então, alguns estudiosos vão dizer alguma coisa, outros vão dizer outra coisa, mas que a gente possa chegar, eu vou dar as interpretações e vocês escolhem a que mais enquadra, porque não há um consenso nem da academia. Então, o versículo 4 fala que todo homem ore e profetiza a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Nós sabemos que na cultura greco-romana existia o paganismo grego, e os homens da elite pagã usavam togas durante os rituais e cultos. Somente os homens da elite pagã, ou seja, o clero, digamos assim, do paganismo, usava togas para tampar o rosto. Então, Paulo fala, uma interpretação fala assim que Paulo, para não ser conivente, ou seja, semelhante a esse paganismo, fala, homem não pode usar o véu não pode cobrir a cabeça durante o culto, porque vai ser um sincretismo entre o cristianismo e as outras religiões pagãs. Outra interpretação é que, já que o véu era um sinal de submissão que a mulher tinha, o homem que usa véu era uma desonra da sua função, já que eu falei que o homem é a cabeça da mulher. Uma vez que ele é a cabeça da mulher, usar um símbolo de submissão ficaria meio errado. Então, essas duas, tem várias teorias. Teorias não, interpretações, mas eu peguei só as duas, que achei as duas mais palpáveis, assim dizendo. Já no versículo 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. Então, Paulo fala assim, toda mulher que, porém, que ora, lembra quando eu falei nisso, que mulher não tinha direito nenhum? Paulo aqui já fala que tem direito de orar e profetizar, com uma condição, com a cabeça coberta. Já que se a cabeça estivesse descoberta, era uma desonra para a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. Uma interpretação fala que mulheres com cabeça raspada eram somente mulheres prostitutas. Então, somente quem era prostituta era que tinha cabelo raspado. Então, e até hoje, prostituta é uma, como vou falar? É algo mal visto pela sociedade. Não é uma coisa de agora. Sempre teve esse mau olhar para uma pessoa que é prostituta. Então, Paulo vai fazer esse contraste. Já que o homem não pode usar, porque vai desonrar a sua cabeça, a mulher que não usa também vai desonrar a cabeça dela. Já que, naquela época, a mulher que saía sem véu, além de ser considerada prostituta, era uma pessoa que tinha a ideia de que a mulher tinha abandonando o casamento, ou querendo independência do marido. Então, para preservar a honra do marido, para preservar a autoridade do marido, Paulo fala assim, vocês têm que usar véu. Já que vocês não usam véu, é como se tivesse a cabeça raspada. Ou seja, Paulo está falando, algumas interpretações falam que Paulo está se comparando as mulheres com aquelas pessoas que não querem obedecer ao marido, uma prostituta. Dúvidas? Tranquilo? Eu sei que esse tema é muito confuso, eu custei para entender também, mas qualquer coisa, pergunte a Mateus, ou Pedro. Pergunta para mim não, que nem eu estou entendendo, nem eu consegui entender direito. Vocês, portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que raspe o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar ou raspar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Paulo aqui está sendo irônico,
ao pedir, já que as mulheres não querem raspar a cabeça, não quer cobrir a cabeça, então raspa o cabelo. Se você vai ver mal vista de alguma forma, você vai ver de ser de mal vista de outra forma. Então, se você não quiser ser vista de mal forma de nenhuma duas interpretações, então cubra a cabeça. O véu, igual eu falei, era um símbolo, é um símbolo de submissão. Mas hoje em dia nós podemos trazer para o nosso dia de hoje, mesmo sendo o costume da época, podemos aplicar essa submissão nos dias de hoje. A Bíblia pede para a mulher vestir de honra, de forma decência. Ou seja, você já viu aquelas mulheres que chegam na igreja, mulher casada, chega com aquelas roupas que desonram até o seu marido? Chega com aqueles decote gigantesco, com vestido, com calça curta, que dá para ver quase tudo, com aquelas blusas que mostram quase tudo. Então, da mesma forma que Paulo está falando para o homem, para a mulher usar o véu, hoje em dia nós temos que tomar cuidado para que nossas roupas não sejam causa de escândalo para os nossos irmãos da congregação, principalmente para a honra do seu marido. Já que você é mulher submissa ao seu marido, uma vez que você é mal visto pela sociedade, vai falar, aquela mulher ali usa roupa meio estranha, né? Coitado do marido dela, o marido dela não tem autoridade nenhuma naquela casa. Então, para evitar isso, nos dias de hoje a gente podia usar roupas de forma com decência. Versículo 6, já falei que era uma coisa, tipo Paulo sendo irônico. Então, as mulheres, já que a mulher não quer raspar o cabelo, e já que ela não quer ser desonrosa, então, cubra a cabeça. Versículo 7. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Nós sabemos que Gênesis capítulo 1, Deus cria o homem. E a partir da costela do homem nasce a mulher. Então, da mesma forma que o homem é a imagem e semelhança de Deus, a mulher é a glória do homem. Não quer dizer que a mulher não é a imagem e semelhança de Deus. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Mas só que Paulo está falando que o homem não deve se cobrir a cabeça, por esse é a cabeça, esse é a autoridade. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Igual Gênesis narra que o homem, criado por Deus, Deus cede o homem, tira a costela e cria a mulher. Porque o homem também não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Você lembra que quando Deus criou o homem, Deus fala assim, não é bom que o homem fique só. Criarei uma auxiliadora para ser auxiliadora dele. Então, por isso Deus cria a mulher, uma auxiliadora. Então, a mulher, o homem não foi criado pela mulher, por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Porque Paulo vai falar justamente isso. Porque Deus viu que o homem sozinho não era bom. Então era necessário criar uma mulher para assim se ficar completo. 10. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Agora que já estava complicado, era véu, era cortar cabelo, se pode ou não pode, e para piorar a situação, Paulo coloca outra coisa, a questão dos anjos. Mas que diachos é isso, essa questão dos anjos? E como eu falei que existem várias interpretações do que é esses anjos. A primeira interpretação era, você lembra quando Gênesis capítulo 6, isso é uma tradição rabínica,
Gênesis capítulo 6, todo mundo aqui já escutou sobre os Nefins, né? Aqueles gigantes, os seres celestiais que dormiram com mulheres e nasceram gigantes. Então, há uma tradição rabínica, ou seja, antes do Novo Testamento, falava que esses anjos superiores, esses anjos se apaixonavam pela essa mulher por causa do cabelo descoberto. Então, Paulo, sendo rabino, usava uma interpretação é que Paulo, sendo rabino, usava essa interpretação, mas a mais compreensível é que está em Efésios capítulo 3, versículo 10, fala que os anjos estão na igreja para aprender a multiforma da sabedoria do Senhor. E se você lembrar, em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem aquela revelação dos anjos diante de Deus, vai lembrar que os anjos tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o corpo e 2 cobriam os pés. E eles gritavam santo, 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 santo. Então, da mesma forma que os anjos, diante de Deus, estavam cobrindo o seu rosto como submissão a Deus, a mulher tinha que usar o véu com sinal de submissão à sua cabeça. Então, tem essas duas hipóteses. Então, esses anjos, conclusão que eu acho, não sei, os anjos estão aqui nos observando. A Bíblia quer ver? Efésios, Efésios capítulo 3, 10. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Vou ler o contexto. Os anjos estão aqui também nos observando. Os anjos de Deus, né? Por isso, para agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e das potestades das regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então são os demônios? Não, são os anjos. Alguns, voltando esse argumento rabínico, que fala sobre Gênesis capítulo 6, Paulo está falando assim, alguma interpreta que Paulo está falando assim, isso, lógico, isso, para mim, isso não tem nada a ver. Mas, já que existe seres invisíveis que a gente não consegue ver, existem tantos anjos que se tornaram demônios, que os anjos caídos, e tanto os anjos normais, os anjos celestiais. Então, esses anjos, se por acaso aparecesse para uma mulher, eu estou falando que isso é uma interpretação rabínica, e isso não vai acontecer, parece do nada um anjo aparecer aqui na igreja, não. A interpretação rabínica fala o seguinte: se um anjo aparecesse para uma mulher, tinha que ter cuidado com o cabelo, porque o cabelo, igual ao Gênesis 6, fala que eles se apaixonaram pelas mulheres por causa do cabelo. Lembra mais uma vez, é tradição rabínica. Se está certo ou não, isso é uma interpretação. Eu prefiro mais essa de Efésios 3, já que os anjos são submissos a Deus, de forma que tampa os seus rostos, cobre os seus rostos com sinal de submissão. A mulher também tem que usar o véu como sinal de submissão à sua cabeça. Então, voltando para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Toda vida... antes. Se a gente parasse até aqui o capítulo 10, o versículo 10, ia ver que toda hora Paulo vai falar que o homem, a mulher veio do homem, a mulher veio por causa do homem, o homem tem que ser a cabeça da mulher. Tudo dá-se a entender que o homem é superior à mulher. Se Paulo terminasse aqui, muita gente ia interpretar de uma forma machista de fato, que o homem é superior à mulher, que a mulher tem que ser submissa, não no sentido de auxiliadora, mas
escrava, digamos assim, escrava mulher, escrava homem. Então, mas Paulo escreveu no versículo 11 e 12. Ele fala assim: no Senhor toda vida, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Ou seja, Paulo acabou com qualquer argumento machista. Qualquer argumento falava que mulher é inferior ao homem. Porque nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Por quê? E Paulo explica. Assim como a mulher, Eva, veio de Adão, todo homem, tirando Adão, nasce de uma mulher. Alguém aqui, algum homem aqui, os homens aqui, nasceu sem ser da mulher? Por favor, me fala que eu quero saber. Você conhece algum homem que nasceu sem ser de uma mulher? Não, né? Então, Paulo está falando assim, os dois não são independentes do outro, mas um completa o outro. Existe na teologia duas ramificações. Uma fala complementarista e outra igualitarista. Ou seja, um completa o outro. Um precisa do outro para cumprir a sua função. Mas mesma importância, funções diferentes. Já a igualitarista prega que os dois podem fazer as mesmas funções. Tanto um homem, tanto mulher pode fazer as mesmas funções. A mulher pode ser amar o marido assim como Cristo amou a igreja, o homem tem que ser submisso à mulher. A mulher pode ser pastora. A mulher pode ser pastora, mas isso é no caso do casamento, no caso, né? Isso, mulher ser pastora, já é outros 500, que aí tem duas visões também, que mulher pode ser pastora, tem outras não, que isso não vem no caso agora. Mas o que nós temos que entender é que o homem não é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. O engraçado é que eu estava vendo uma pregação que, de fato, isso é verdade, já que todo homem, eu falo o homem, tem um umbigo. O umbigo é o sinal que você era ligado à sua mãe. A não ser Adão, que provavelmente não tinha umbigo, ou tinha, não sei. Todo homem tem um umbigo, porque é um sinal. Quando o reverendo Nicodemos fala que o umbigo é um sinal de que o homem não é independente da mulher, mas precisou da mulher. Né? Tá ligado. Né? Hoje em dia tem muita gente que está mais ligado, né? Você pensa hoje em dia que o homem casa, o homem vai viver a vida, mas parece que é filhinho de mamãe. Não larga a mãe, continua indo na casa da mãe. E a Bíblia fala, deixará pai e mãe e viverá com sua esposa. A partir do 13, Paulo vai fazer um questionamento para as mulheres. Então, tudo que eu falei aqui, mulher, você tem que ser submissa ao homem. Mulher, você tem que usar o véu com sinal de respeito, um sinal de submissão ao homem. É próprio, ou em outras palavras, julguem vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus de cabeça descoberta? Ou seja, outras palavras, é certo que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Então, depois que Paulo mostrou todos os argumentos dele, Paulo mostrou todos os argumentos que o homem é a cabeça da mulher, que a mulher que não é submissa ao marido, é uma desonra. Será que depois de todos os argumentos, será que a mulher que não cobre a cabeça, está certo? É próprio a mulher não fazer isso? No 14 fala o seguinte, ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido?
própria natureza aqui não significa a natureza física, mas muito provavelmente natureza aqui significa um costume da época. Naquela época, na cultura romana, homem que tinha cabelo comprido era um sinal de, digamos, menos masculinidade. Era homem menos macho, entre aspas, assim. Então, o homem que usava cabelo comprido era considerado menos homem, ou também era um sinal de que homens presos não podiam cortar cabelo. Era um sinal de... um sinal de pena, de punição, de crime. Você vê um homem de cabelo comprido naquela época, ou ele era menos homem, ou ele estava preso ou condenado a alguma coisa que a sociedade julgava. E aqui não tem nada a ver com os dias atuais. Hoje em dia, se você vê um homem com cabelo curto, ou uma mulher com cabelo raspado, não significa que ele é menos ou mais mulher, ele é menos ou mais homens que ele, ou se a mulher com cabelo raspado, ela é menos ou mais mulheres que naquela época. Justamente. Porque tudo que Paulo está falando aqui é um costume da época. Mas o princípio desse texto aqui, se a gente pudesse resumir esse texto aqui, é que, se, por exemplo, nossa cultura, hoje em dia, Brasil, Belo Horizonte, século 21, 2024, 12 de junho de 2024, um sinal de submissão da mulher se toda mulher usasse roupa rosa. Então, era um costume, da nossa região, um costume da nossa cultura, que toda mulher, que seja para ser submissa, tem que se mostrar usando camisa rosa. E aqui era a mesma coisa a questão de lá, daquela época. O véu, para nós hoje, não significa nada. O véu para nós hoje não é nada, não mostra um sinal de submissão. Mas naquela época era. Então o Paulo fala assim, ou a própria natureza não nos ensina que é desonroso o homem usar cabelo comprido, e tratando-se de mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo foi dado no lugar do véu. Então Paulo está falando que muitos acham que o cabelo grande é um véu natural da mulher. Então a mulher que tem cabelo grande é um sinal de, naquela época, era um véu natural. Então quando a mulher raspava o cabelo, ou a mulher cortava o cabelo, era meio que ela tivesse perdido o véu natural dela. Então, naquela época era desonroso um homem cortar cabelo comprido e a mulher raspar o cabelo. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Paulo termina aqui falando, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Não temos esse costume de usar o véu. Mas, porém, contudo, todavia, o que Paulo falou para em 1 Coríntios capítulo 7 sobre a questão do casamento, foi o mesmo Paulo que falou para a igreja de Éfeso sobre a mulher ser submissa ao marido. A mesma forma que o Pedro escreveu... Para quem que Pedro escreveu? Peraí, agora esqueci. Peraí, 1 Pedro... Foi para Jerusalém? Foi para Roma? Foi para a diáspora na Galácia, na Capadócia, na Ásia, enfim, foi para todo mundo. Que a mulher tem que ser... não conquista o marido com joias e nem com tudo, mas com o seu modo de viver. Então, só porque naquela época é um costume da mulher usar o véu, hoje em dia o véu não significa mais nada para a gente, significa que o princípio desse texto aqui de mulher sobre a mulher, sobre o véu,
é um sinal de submissão. Da mesma forma que hoje em dia, o marido e a mulher usam uma aliança, a aliança significa o quê? É um símbolo. A aliança hoje em dia é um símbolo. Quando você coloca aliança, você está falando para todo mundo que, ó, eu fiz um pacto fica meio pesado, né? Um pacto. Eu fiz uma aliança com um homem, que eu vou amar esse homem pro resto da minha vida, eu vou prometer para todo mundo que esse homem, eu vou ser fiel a esse homem, ou vou ser fiel a essa mulher o resto da minha vida. E se você tiver aliança ou sem aliança, não significa nada, é um símbolo, né? E o véu era a mesma coisa. O véu era o mesmo princípio. Então, o que a gente pode tirar de hoje é basicamente isso. Mulher não precisa usar o véu, para deixar bem claro, mulher era um costume da época, mesmo que algumas igrejas, mulher usa o véu, principalmente a cristão do Brasil, e, se não me engano, até o Vaticano II, a Igreja Católica tinha obrigação da mulher. Só falar, esse véu, para mim, eu tive, no caso, uma experiência muito linda, né? Eu não sou a favor do véu nem nada. Uhum. Eu fazia no Hospital da Penha visita. Então, tinha o pai de uma moça lá e ela usava o véu. Eu perguntei se eu podia orar. Ela falou assim, sim, por favor, mas você não importa te pôr o véu, não? Eu disse, claro que não. Então nós duas ajoelhamos. Menina, na hora que eu pus o véu, que unção que veio. Eu não sei se é ela que era ungida, porque estava na cabeça dela, mas foi uma unção muito grande. Foi uma única experiência que eu tive na vida, assim, com o véu dela. Mas pode ser ela ungida, né? Que é a unção pela cabeça, o óleo dela, que ela está ali orando para o Pai, que Deus, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar pegar certos objetos e falar que tal objeto é mais consagrado que o outro. Não estou falando Não, de sim. consagrado de jeito Não, nenhum. sim. Eu nem sou a favor do véu, mas eu era bem contra. Mas na hora que eu pus, eu senti uma opção que senti. Só isso, foi só com ela ali. Eu nunca pus véu assim. Eu pus porque queria oração. E você obedeceu o que Paulo falou, obedeceu ajudar os mais fracos na fé. Já que para ela o véu é uma coisa importante, o que custa? Vai mudar nada, a oração vai ser a mesma. Mas já que você tem essa sensação que foi mais ungida, eu estava assim, põe claro, né? Aí eu joelhei junto dela e ela deixou eu orar para ele, junto dela, com o mesmo véu dela, compartilhei. Foi interessante. Alguns falam que quando está fazendo o jejum de Daniel também acontece a mesma coisa. Jejum é modo errado de falar, porque aqui não é jejum, é um voto. Mas tem gente que quando fala que está fazendo esse voto de Daniel, se sente melhor, se sente mais forte. A gente não sabe explicar. Ou talvez é um efeito placebo também. Talvez uma coisa... Deus gostou, né? As duas estão ali, eu não rejeitei nem nada, e Deus ajudou. Então, mais alguma dúvida? Algum questionamento? Ei, Budé, tudo bem? Qual foi a sua opinião? Alguma dúvida, algum questionamento? Ele é assim, esse cara. Ué. Nossa. Olha bem, todo o varão Qual versículo? provém de Deus. Qual versículo? Assim, a mulher também, a mulher, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Porque a primeira mulher foi feita da costela do Adão, mas agora os homens nascem de mulher. Aí ele arremata de uma maneira sábia.
mas tudo vem de Deus. Uhum. Aí ele iguala. Justamente. Não há uma igualdade. Então, Justamente. porque tudo vem de Deus. Uhum. E outra coisa, a mulher ter o cabelo comprido é um gozo, porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Lá no começo, manda ela orar ou profetizar com o véu. Uhum. Então, eram costumes da igreja. Mas Justamente. nós estamos na dispensação da graça. Igual eu concluí aqui, porque isso é um costume da época. Igual eu dei o exemplo da camisa rosa. Se na nossa sociedade um sinal de submissão da mulher fosse toda mulher usasse camisa rosa, então Paulo estaria escrevendo: mulheres usem camisa rosa. Mas esse é um costume da época. Mas o princípio que nós podemos extrair dessa passagem não é a questão do uso ou não uso do véu, mas a questão de que cada um perante Deus são iguais, tanto homem, tanto mulher, tanto marido, tanto esposa, mas com funções diferentes. E Paulo vai falar em Efésios capítulo 5, 4 ou 5 agora, sobre o casamento. Em Efésios vai falar que mulher seja auxiliadora do marido, seja submissa ao marido, e em marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, é isso que a gente pode extrair desse texto, que não é o uso do véu ou não uso do véu, ou o corte ou não corte do cabelo. Se a mulher quiser raspar, hoje em dia, ela pode raspar. Uhum. Verso 9, porque também o varão, ele não foi criado por causa da mulher. Uhum. Deus criou Adão. Depois, então, que ele achou que ele estava só, porque ele não tinha afinidade com os outros animais. Então, a mulher realmente foi feita para ele, né? A mulher foi por causa do varão que Deus fez a mulher. Agora, já esse outro versículo que vem, portanto, a mulher deve ter sobre si, sobre a cabeça, sinal de poderio, por causa dos anjos. Eu não alcanço isso, mas aí como que eu faço? Está escrito: as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, aí eu já não... Esse versículo aqui, por exemplo, da cabeça tem um sinal de poderio, por causa dos anjos, eu não alcanço isso. Eu não tenho entendimento disso. Uhum. Então eu fico com esse versículo, sabe? As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, e as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aquilo que eu não entendo, então, cabe-se diante dele toda a terra, né? E igual eu falando nisso, esse texto, o Mateus e o Pedro me deram um dos textos mais difíceis para explicar, né? Misericórdia. Esse texto aqui, igual eu falando nisso, que é uma coisa que nem na academia, quando eu falo academia, teólogos de renome, há um consenso sobre isso. Então, quando eu estava estudando aqui os versículos, você viu que cada hora eu dava uma interpretação, que tem uns que entendem que é isso, tem outros que entendem que é isso, então não há unanimidade. Mas igual você falou, Deuteronômio fala que as coisas reveladas foram reveladas, as coisas que não foram reveladas pertencem ao Senhor. Então, isso Deus quis que isso entrasse na Bíblia. Agora o motivo, na glória a gente talvez descubra, talvez na glória. Mas o que a gente pode tirar de hoje, essa questão da submissão, não é a questão do físico, se pode ou não pode cortar cabelo, se a mulher pode ou não pode raspar cabelo, se a mulher pode ou não pode usar cabelo curto, pode ou não pode usar véu. Mas o que a gente pode retirar desse texto de hoje, para os nossos dias, é a questão que o homem e a mulher têm a mesma importância diante de Deus, porque Deus criou tanto o homem, tanto a mulher, mas com funções diferentes.
que o homem ame sua esposa conforme Cristo amou a igreja e a mulher seja submissa a seu marido. Seja uma auxiliadora do seu marido. Então, é basicamente isso que Paulo vai escrever no capítulo 11, versículo 2 ao 16. Basicamente, é essa a questão. Entendeu? Entendeu? Eu não ouvi. Entendeu? É? Entendeu? Não, fala de novo. Não, entendeu? Paulo, do capítulo 11. Não. No capítulo 2 ao versículo 16, o que a gente pode extrair é isso. Que essa questão de igualdade entre os gêneros mas com funções distintas. Aí no final eu perguntei, entendeu? Amém. Mais alguma dúvida? Fala que não, pelo amor de Deus. Amém. Mas esse texto, igual eu falei, eu já acho que esse é o meu quinto ou sexto estudo. Eu li uma vez, não entendi nada. Eu li 2 vezes, não entendi nada. Li 3 vezes, não entendi nada. Nos outros eu fluí. Agora esse eu quebrei a cabeça. Eu estava, 1 hora atrás, eu estava tentando estudar ainda para ver se entrava alguma coisa nessa cabeça minha aqui. Mas amém. Que a gente possa... amém. Que a gente possa mesmo nossa falha, os nossos pecados, a gente possa saber que a limitação está em nós, que nós não compreendemos, que Deus é perfeito e a limitação vem de nós. Mas que Deus possa nos dar graça, sabedoria, para que mesmo na nossa limitação, Ele se revele através desses textos. Amém? Podemos orar? Temos 3 minutos. Dali 1, dali 2, dali 3. Amém. Ora, já que o Tiago está com a cabeça descoberta aí, ora para nós aí, Tiagão. Não, pode cobrir não.